Prezados amigos, agradecendo sempre a participação de todos em nosso canal, iniciamos agora o capítulo número 5, Rádio RDS. Nesse capítulo número 5, teremos a participação de Mário Causer Ferreira. Ele gentilmente nos atendeu e gravou um vídeo contando a história da atribuição dos PIs no Brasil. Vocês vão conhecer quem foi o responsável pela criação, um dos artífices da criação da famosa lista de PIs que nós usamos. Essa lista de PIs que nós usamos passou por várias metamorfoses com apoio da ABERT, do engenheiro Ronald, do presidente Paulo Machado de Carvalho Neto, nosso amigo Paulito, que foi 2 vezes presidente da ESP, que também nos orientou no comitê técnico criado pelo então presidente Rodrigo Neves. Enfim, nós seguimos em frente dando informações técnicas sobre essa questão do rádio e do RDS. Na lista de atribuição dos PIs, os senhores tomarão conhecimento do trabalho do engenheiro Ronald, do próprio Mário, da questão também da participação do Rubens Pedroso, da Anfávia, enfim, daquilo que foi configuração dos PIs no Brasil. E até hoje nós temos uma lista que nos louvamos em tê-la como referência, embora ampliada, embora com a migração do rádio AM para FM a gente tenha que usar criatividade para preencher esses PIs, nós estamos trabalhando também num outro método de avaliação ou complementar para a criação dos PIs. E naturalmente que o PI é o fundamento de tudo, é o fundamento da identificação e da operação correta do RDS. E falando em operação correta, sempre nos perguntam qual é a intensidade de sinal suficiente para sensibilizar o PI ou o RDS no rádio. Bom, se nós considerarmos que os móveis estão na faixa de 20 dB microvolt, então nós devemos considerar que a atribuição do PI com taxa de erro mínima, bit error rate mínima, deve estar ao redor de 60 dB microvolt. A partir daí, erros são introduzidos. Então é necessário que a gente considere sempre pelo menos os 60 dB microvolts, que é o contorno protegido ou intensidade preconizada pelo FCC. Nós aqui usamos na Anatel, no ato 8104, uma revisão de norma técnica, usamos 66 dB. Mas vamos prosseguir ouvindo o Mário. Muito obrigado, Mário, pela participação e teremos aí a participação dele a partir de agora. Olá, eu sou o Mário Causer Ferreira e fui intimado pelo meu amigo Cápia para falar um pouquinho para vocês sobre a criação da regra do PI do RDS. No final dos anos 90, início dos anos 2000, tinham muitos carros importados em circulação e a maioria deles tinha receptor com RDS. Os donos de rádio se deram conta de explorar essa audiência seleta e começaram a instalar geradores de RDS nas suas emissoras. Foi então que a Anfávia procurou a ABERT para reportar um mau funcionamento dos receptores com RDS, principalmente na cidade de São Paulo. Pesquisa está aqui, pesquisa dali, chegou-se à conclusão que o problema era a duplicidade de PI, ou seja, 2 estações diferentes na mesma área de cobertura com PI igual. Solução: regulamentação do RDS no Brasil. Já existiam 2 regras de RDS no mundo, uma europeia, que previa o mundo todo, e uma americana, que só funcionava para eles. Foi então que a ABERT criou um grupo de trabalho multidisciplinar, que incluía a Anatel e o Ministério das Comunicações, para tentar tropicalizar a norma europeia. Só que a norma europeia previa que o código PI, que era composto de 4 dígitos hexadecimais, no Brasil começasse com a letra B fixa. Ora, sobravam só 3 dígitos, mesmo que em hexadecimal não dava para acomodar todas as rádios que tinham no plano básico.
ou solução de novo, copiar o que os americanos fizeram. Criamos a nossa própria regra. Em 2003, finalmente, a norma do RDS foi publicada, só que a Anatel se eximiu da responsabilidade de gerenciar a atribuição dos códigos PI. Ela falou que isso ficaria por conta dos radiodifusores, cada um escolhia o seu, comunicava a Anatel e ela manteria uma lista de cadastro em caso de duplicidade. Claro que não ia dar certo de novo, né? Foi aí que eu resolvi fazer pessoalmente, bolar um método para atribuição dos códigos PI, já que a nossa norma também não previa o método. Tinha a regra, mas não tinha o método. Depois de estudar muito, consegui equacionar a coisa, e aí foi trabalho manual. Consegui atribuir, acomodar as quase 7.000 emissoras que tinham no plano básico, ainda sobravam vários outros códigos PI de reserva. Essa lista, então, foi divulgada para todo mundo que quisesse, inclusive contou com a anuência velada da Anatel. Nessa ocasião, havia uma empresa que estava estudando o uso do RDS para bloqueio automotivo. E eles me chamaram para prospectar as emissoras que estivessem interessadas em ter RDS grátis em troca de carregar o sinal deles. O projeto deu certo, nós chegamos a mais de 200 emissoras ligadas em rede, transportando o sinal de alarme deles. Eu continuei no projeto depois, fazendo instalação e configuração nas emissoras, e o projeto deu tão certo, mas tão certo mesmo, que a tabela acabou sendo conhecida como a tabela Positron. Mas eu não trabalhei sozinho. Não posso deixar de mencionar, entre outras pessoas, o engenheiro Ronald Barbosa da BERT, que coordenou todo o processo de regulamentação, orbitando entre a Anatel, o Ministério das Comunicações e outros órgãos, e o engenheiro Rubens Pedroso, que na época trabalhava com subportadora, participou da regulamentação e também depois do projeto da Positron. Foi muito bom ter trabalhado com eles. Aprendemos muito. Antes de encerrar, não posso deixar de agradecer o CAP pelo convite que me fez e a oportunidade de dividir essa história com vocês. Obrigado. Obrigado, Mário. Obrigado a todos. Eu tive aqui que usar esse meu artifício visual para corrigir e observar que o capítulo 6, o próximo capítulo, terá a participação de Marco Moreto, que vai falar da aplicação do RDS na Hot FM. Obrigado a todos. Façam suas inscrições, deixem seu like e contribuam para que a gente difunda as informações do rádio, esse veículo que nos apaixona tanto. Muito obrigado a todos.